Na live de hoje eu conversei com a advogada Vanessa Moraes sobre marketing jurídico para advogados. Quais são os limites do marketing jurídico? Antes de você assistir essa live, dá um clique aqui, um likezinho para ela circular pelo YouTube. E se você ainda não está inscrito no meu canal, te inscreve para eu poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Bom, eu te convidei aqui hoje para a gente conversar. Você é minha mentorada, é advogada, uma carreira, a gente já fez lives, né? Muito legal a tua carreira. Sim, E sim. você hoje Estou na está numa comissão de comissão de marketing marketing da OAB, jurídico da né? OAB de Minas Gerais, sim. Está numa comissão, né? Olha, que interessante, né? Porque a gente vê hoje todo mundo tentando na rede prospectar clientes. É uma forma, né? Existe o método tradicional, dia a dia, mas também na rede, né? E a rede parece que é um campo aberto. Então a OAB tem algumas regras em relação a isso. Eu acho que eu não posso chegar e dizer, ó, garantia de regularização de imóveis. Traga o seu imóvel que em 3 dias eu lhe Vamos trago a falar, né? matrícula. Não tem O que como, pode e né? o que não O que pode. Primeira pode e o que coisa que a não gente precisa pode? falar. Muitos colegas, professor, ainda têm a falsa percepção de que o advogado não pode fazer marketing. E o advogado pode fazer marketing. Não só pode, como deve. Inclusive, o provimento 205 de 2021, que regulamenta essa matéria, ele traz a expressão marketing jurídico. Quer dizer, nós podemos fazer o marketing jurídico. Nós temos algumas limitações éticas que estão previstas no Código de Ética da OAB e também no provimento, mas são limitações que não impedem a gente de fazer o marketing. E quando a gente observa, por exemplo, as redes sociais, a gente vê que ainda tem pouquíssimos advogados fazendo o seu posicionamento no marketing jurídico digital. E nós que estamos aqui no marketing, nós sabemos quão importante é o marketing jurídico digital. Hoje, por exemplo, eu estou aqui numa cidade de 8 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, conversando com o professor Solomão, que está no sul do Brasil, e nós temos pessoas aqui da Bahia, do Nordeste, do mundo inteiro. Então, o marketing, ele abre portas, ele coloca a gente para o mundo, né? E o advogado pode fazer isso. O pessoal está dizendo que tem um delay na nossa voz. Para mim não aparece, para mim está normal a live. Acho que para ti também. O Instagram, neste início de ano, está com muita instabilidade. É a plataforma em si, tá? Eu fui ontem atrás, conversei com o pessoal de contas, eu tenho gerente de contas, e tem esse delay, tem a imagem borrada, são vários, a plataforma está ruim, tá? Mas nós vamos seguir, porque a princípio está dando para fazer a live. Qualquer coisa vocês vão falando aí, né? Normal, a Elina colocou ali, né? Para alguns poucos, outros ele mais. pode Okay. fazer marketing. Então, o advogado o que ele não pode fazer marketing. é Pode. mercantilismo, é mercantilizar o marketing. Nós não podemos, por exemplo, fazer propaganda, mas a gente pode fazer publicidade. Qual que é a diferença de propaganda e publicidade? Propaganda, ela é mais agressiva. É aquela coisa, compre o meu produto, compre o meu serviço, desconto, Black Friday. Isso é propaganda. E o que é publicidade? Publicidade é tornar público o meu serviço. Então, eu trabalho aqui na cidade de Tiros, eu trabalho com famílias e sucessões. As pessoas precisam saber que eu trabalho com isso. Então, eu posso tornar público isso. Como? De várias formas, que eu vou explicar agora. E, inclusive, aqui nas redes sociais, lá no meu perfil, quando vocês vão lá na minha bio, tem escrito assim, Vanessa Moraes, advogada, família e sucessões, mentora de advogados. Isso é tornar público. Mas você não vai ver lá, me contrate. Contrate hoje o meu serviço. Me chame que eu te dou o meu preço. Ou eu estou fazendo um desconto hoje para você se divorciar. Divorcie-se hoje, ganhe a verbação na matrícula. Ou traga o seu divórcio em 3 dias. Traga o seu divórcio em 3 dias. Não pode, né? Então, publicidade a gente pode fazer muito bem. E
como é que a gente pode fazer isso sem infringir, né, professora, as normas da OAB? A gente tem que seguir alguns princípios básicos que estão lá no Código de Ética, que eles vão pautar todo o nosso marketing. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa. O que é marketing jurídico? Porque a gente pensa que o marketing jurídico é somente a gente estar aqui publicando nas redes sociais. Não, ele vai além disso. A publicação nas redes sociais, o marketing digital, que é o nosso posicionamento aqui, ele é uma espécie do gênero marketing jurídico. O marketing jurídico abrange outras coisas. Por exemplo, quando eu faço um cartão de visita e entrego para o meu cliente, eu estou fazendo marketing. Quando eu vou num evento jurídico e eu distribuo brindes aqui do meu escritório, eu estou fazendo marketing. Tudo isso está regulamentado nas normas da OAB. Quando, por exemplo, eu faço network, eu estou fazendo marketing. Quando eu faço uma palestra numa rádio, eu estou fazendo marketing. Na televisão, eu estou fazendo marketing. Quando eu faço a minha identidade visual, eu estou fazendo marketing. Entendeu? Então, o marketing digital, ele é uma espécie. Nós vamos focar nele hoje, porque é o nosso principal assunto. Pedro está falando que está sem som, professor. Ah, não? Está com som? Sim. Tá. Não. Ele tá com som, sim. É interessante. Publicidade, marketing. Então, na verdade, a linguagem, o modo de colocar a questão é que muda tudo, né? Sim. Muda bastante o modo de colocar, de falar, né? Se eu for muito agressivo com uma promessa mirabolante, sim, aí eu estou ferindo de morte a norma. Mas se eu fizer algo que é real e não está sendo extremamente sedutor e ostensivo, tá ok. O tabelião também passa por isso, hein? Porque o tabelião tem liberdade de cliente. Ele pode dizer, né, ó, 7º tabelionato, tá aqui a logomarca, tudo. Ele só não consegue fazer, ó, dou desconto, né, faço na hora. Ele não consegue também. O tabelião também tem isso daí. Muito bem. Então, marketing jurídico digital é uma forma. Faz, professor. Legal. Eu comecei a fazer o marketing jurídico digital quando eu comecei a advogar. Porque antes de advogar, eu trabalhava com juízes, né? No gabinete, eu era assistente de juiz, não podia advogar. Comecei a advogar assim em 2021, que foi quando deu aquele boom do digital. E eu entrei nessa era do digital. E comecei muito amadora na época, fiquei uns 6, 7 meses sem entender nada, ficava postando aleatoriamente as coisas e não via resultado. Aí depois que eu comecei a estudar o marketing, a entender como funciona, porque é uma linguagem muito diferente, né, professor? Aí eu comecei a ter resultados muito bons, porque o marketing jurídico digital traz resultados, isso aí eu não tenho dúvida alguma. Traz cliente. Muito. Eu atendo muita consultoria jurídica de clientes que chegam pelo Instagram. Então, de outros lugares, de outras cidades, de outros estados. E mesmo da minha cidade, isso traz posicionamento, traz autoridade, né, no assunto. Porque você está ali todo dia falando daquele tema que você conhece, mostrando para as pessoas que você conhece, as pessoas começam a te olhar de um jeito diferente. Então, é muito importante. Eu convido os colegas que ainda não fazem o marketing a começarem hoje a fazer o marketing. Mas é preciso entender, né, um pouquinho da linguagem que vai ser exposta, né? Então, eu faço bastante marketing também, claro, mas a gente tem que mostrar quem nós somos, sem promessas, né, para que a pessoa goste e então ela passe a confiar em mim. A Ivete Sangalo não sai por aí, compra o meu disco, compra o meu disco. Não, ela simplesmente canta e vende disco, né? Porque ela já criou uma autoridade de tamanho. Assim também é com o profissional do direito. Você vai criando na rede um volume de informações úteis ao usuário que ele passa a se identificar com você e então passa a te procurar para resolver algum problema dele. Eu acho que isso é uma grande sacada do marketing digital. É você primeiro oferecer e a pessoa vir para você. Eu estou vendo aqui, o Valdinei perguntou se pode levar para publicação em sites jurídicos as decisões favoráveis a meus clientes. Não pode, isso é uma vedação expressa, tá?
A gente não pode postar decisões, sentenças, não podemos, gente. Isso a OAB está muito... Eu estive numa reunião da Comissão de Marketing Jurídico e esse foi um ponto que se bateram muito. Divulgação de decisões, de sentenças favoráveis. Não vamos fazer de jeito nenhum, porque eles estão de olho nisso, tá? Outra coisa que... Quem dera que a gente pudesse... conseguir eliminar lá, tal, eliminar. não Isso sei não, quê. não podemos, não complicado. podemos. Infelizmente, não podemos. Publicar no Instagram... O que nós podemos publicar no Instagram? Nós podemos publicar conteúdos informativos. Por exemplo, família, divórcio. Como se dá o divórcio, passo a passo do divórcio, inventário, enfim. Nós podemos postar aquilo, informar o nosso cliente sobre direito, mas postar decisões não. Agora, nós podemos, por exemplo, se eu estou numa audiência, eu estou numa sustentação oral no tribunal, e alguém pode me filmar e eu posso publicar. Desde que eu resguarde o segredo de justiça e o sigilo daquele processo. Mas eu posso postar atividades profissionais minhas, por exemplo, fazendo uma sustentação, indo ao fórum, indo ao cartório, isso nós podemos. Não podemos postar decisões e não podemos também postar depoimentos de clientes. Não pode. Não pode. Não pode postar depoimento de cliente. A prova social, né? Então a gente não pode fazer a prova social. Muito depoimento, né? Agora, uma questão que a gente discutiu lá foi o seguinte: mas e se o cliente chega no meu post, por exemplo, e faz um comentário favorável a mim? Aí é diferente. Foi ele que foi lá espontaneamente, ele foi lá em algum post meu e fez algum comentário dele, não fui eu que publiquei, entendeu? Entendi. O que não dá para ficar fazendo é gancho, né? Tipo, eu vou postar e tu comenta, né? Também pode acontecer, mas eu entendi. A pessoa comentar, fazer um agradecimento, não dá. Os médicos também têm isso, né? O cara quer mostrar o nariz que ele arrumou de alguém, bota o antes e o depois. Tem alguns problemas com o Conselho de Medicina que também não gosta, né? Alguém perguntou por que não pode postar o depoimento. Eu não lembro agora especificamente em qual artigo está, mas eu não sei se é por questão do sigilo, da vedação. Nós temos que respeitar o sigilo do cliente, mesmo que ele autorize, a gente não pode postar. Não lembro agora qual artigo específico que está, mas esse é um ponto que está bem pacificado, ao menos na OAB de Minas Gerais. Não postar depoimento de clientes, inclusive nem tirar foto com clientes. Poxa vida, hein? Mas se postar no Instagram dele é outra né? história. Agora, se o cliente quiser tirar uma foto comigo, tudo bem, né? Tudo bem. Tá, tudo bem. Aí é outra história. Aí é inverso. Depoimento de cliente de curso. É diferente. Por quê? Porque quando a gente está falando... Essas regras que eu estou falando para vocês aqui são regras para o cliente final. Tá? Agora, se o advogado está ali montando um curso para outros advogados, aí pode, tá? Aí pode, sim. Tá, entendi. Sim. Por exemplo, o advogado cria uma mentoria para outros advogados. Por exemplo, eu vou ensinar direito imobiliário extrajudicial. E os advogados têm dificuldade disso e vêm aprender comigo. Eu posso falar do meu curso, Isso, exatamente. Depoimento exatamente. De um aluno, e uma outra coisa que é muito importante é que quando a gente for fazer os nossos posts, as nossas publicidades, a gente se paute por alguns princípios que o código da OAB, que a OAB traz para a gente, que são o quê? Em qualquer dos nossos posts. A sobriedade. O que é sobriedade? O nosso conteúdo ele tem que ser moderado, sem exageros, sem ostentação. Ele tem que ser discreto, respeitando principalmente o sigilo. A OAB tem uma grande preocupação com essa questão de a gente não expor o nosso cliente. Talvez por isso a questão de não poder trazer depoimentos ou tirar fotos. Tem que ter caráter informativo. Então, a nossa publicidade, ela não é aquela que a gente coloca ali para falar
traga o seu, contrate meu serviço. Não. A nossa publicidade é assim, gente, eu estou aqui e eu sou uma advogada de família e sucessões. E olha o que eu sei. É isso. Então não dá para chegar de helicóptero e entrar na Porsche e diga, meus clientes estão muito felizes e agora eu Não tenho uma dá, até Porsche, por, eu ando de helicóptero por inclusive São porque Paulo. tem uma Não dá. vedação, tem Já um vi, artigo hein? Já específico lá vi. no provimento que fala dessa questão da ostentação, tá? Que é vedado a ostentação, ficar mostrando escritório luxuoso, carros luxuosos de proventos oriundos ali da advocacia. A gente também não pode fazer isso. E uma dúvida que me surgiu outro dia, professor, uma dúvida não, uma pergunta que chegou a mim outro dia. Se o advogado poderia fazer algum infoproduto para vender para o cliente final, entendeu? Não pode. Eu nunca pensei nisso, porque normalmente ele Sim, atende o cliente para outros final e o advogados ele advogado pode vende para vender, outros advogados. mas para o cliente final Né? não pode. A gente não pode fazer infoproduto para o cliente final. Infoproduto apenas para outros advogados ou para estudantes de direito ou para graduados em direito. Entendi. Criar um produto para o cliente final. Mas é estranho, né? Porque às vezes o cliente final não tem nem noção de nada do direito. Como é que tu vai criar um produto para ele, né? Acho que realmente tem algo um pouco preocupante aí, né? Eu vejo muitos amigos criando mentorias para advogados. Eu tenho também, tem dois tipos de mentoria que eu conheço hoje. Uma é a de casos práticos, que é a minha, que você participa. E outra mentoria é aquela início, meio e fim, que são temas específicos buscando uma profissionalização em alguma coisa. No caso, eu tenho uma para criar que é para dar aula. Ainda não criei por falta de tempo, né? Por incrível que pareça, mas eu quero ver se até abril eu abro ela para ensinar a dar aula sobre direito. Mas eu vejo muitos advogados ganhando dinheiro hoje com mentorias para outros advogados. E aí, nesse caso, eles Isso. ostentam bastante, mas porque eles não estão indo para o cliente final. Então, venha estudar na minha mentoria, né? E eu estou dentro de Pois uma é. Porsche, Tem que ter cuidado com andando de isso, né? helicóptero. E tem várias outras vedações. Mas, assim, o que que eu digo? Eu acho que dá para a gente fazer um bom marketing jurídico sem infringir as normas da OAB, tomando alguns cuidados que são muito simples, que é até o que eu quero falar agora para os colegas. Olha, o que que a gente pode fazer sem ter problema com a OAB? Como eu disse, o marketing de conteúdo. Vamos lá fazer posts em qualquer formato você pode fazer. O post de carrossel, você pode fazer o Reels, você pode fazer uma live igual nós estamos fazendo aqui agora. Você pode fazer palestras. Isso não é vedado. A grande questão é o conteúdo que você coloca ali. Então, procure colocar um conteúdo que seja mais informativo e que fale a linguagem do cliente final. Porque também não adianta a gente fazer uma linguagem super técnica num post que o cliente final não vai entender, né? Não vai. Então a gente tem que saber conversar com o nosso cliente final de um jeito que ele entenda o que nós estamos falando com ele. Então isso a gente pode fazer com tranquilidade. Outra coisa. Às vezes a Isso. linguagem muito técnica, nem o aluno entende. Já tive em aula, quando era mais novo, que eu olhava e não Isso. estou entendendo nada que ele está falando, nada, né? Porque era muito técnico, né? Então, É uma das coisas tem que eu que cuidar mais a tive que linguagem aprender quando eu técnica onde você comecei o vai meu usar. marketing digital, era que linguagem eu colocava no post, como eu escrevia as minhas legendas. Então eu tirei todo o juridiquês das minhas legendas, se os colegas observarem lá no meu post, porque até uns 2, 3 meses atrás, eu fazia post só para o cliente final. Agora eu comecei a fazer posts também para advogados, porque eu estou lançando uma mentoria. Então, eu estou conversando agora com advogados também. Mas antes, a minha linguagem era muito simples para o cliente final. Eu lembro que a minha mentora de marketing falava comigo assim, Vanessa, você tem que escrever como se você estivesse explicando para uma criança. Isso aí. É a técnica que eu uso quando eu ensino a dar aula. Se você conseguir explicar Isso. hipoteca
para uma criança de 12 anos, você é um bom professor. E eu ensino hipoteca com os brinquedos dela ainda. Ó. Exatamente, Esse aqui exatamente. tá em garantia. Mas olha, deixa eu te contar só uma coisa. Quando eu comecei na rede, em 2021, comecei assim profissionalmente, né? Então, eu tinha estudado bastante marketing e eu vi que tinha que ser linguagem simples. E tinha grandes cursos no mercado. E eu sabia que eu ia enfrentar uma barreira muito grande para chegar e ter um nome. E eu comecei fazendo exatamente o que eles não faziam. Uma linguagem simples e humanizada. E logo, né, em questão de 3 meses, eu tinha 1.000 alunos já. E aí esses cursos enlouqueceram. E começaram a falar publicamente que o professor Salomão era muito raso, que era uma coisa muito superficial. E eu disse, eles caíram, né? Porque exatamente o funil de entrada do marketing digital é um tema raso. Quando eu lanço um banner na rede falando de algum tema, eu falo, o escorpião é a bola da vez. Isso é raso. Mas a pessoa vem ao meu perfil e pensa, nossa, como tem conteúdo aqui, eu vou seguir ele para dar uma olhada. Daí daqui a pouco ela vem numa live, daí eu já jogo ela no meio do funil, eu aprofundo, ela diz assim, nossa, aqui eu aprendi muito. Ó, já mudou. Depois eu levo ela para um evento, eu disse, agora eu vou te ensinar a fazer a coisa. Daí ela entende e muitas se tornam alunas. Então, o fato de ter uma linguagem simples, que muitos dizem é raso, é superficial, é uma das maiores estratégias de e a gente chamar definir para quem a gente pessoas quer falar, né? Porque uma coisa é, eu vou falar com o público final, qual público final? Né? Onde que ele está? Ele está no Instagram? Ele está no Facebook? Ele está no TikTok? Aonde que está meu público? Para eu saber quem é meu público, qual é a linguagem do meu público, quais são os hábitos do meu público. Exatamente. Que idade tem o meu público? O meu público é mais homem ou mais mulher? Eu sei todos esses dados. Eu monitoro tudo. Eu tenho todas as estatísticas e métricas. Eu sei exatamente, porque cada vez que eu abro turma, eu faço muita pesquisa com o pessoal nos grupos de WhatsApp, que eu convido para o evento. Então, eu sei. Ó, a dificuldade dessa vez é isso. Eu me lembro várias vezes como teve a dificuldade de trocar de carreira. Porque no meio da pandemia a coisa estava demais, assim, não, eu quero achar um outro nicho de mercado, era o que mais aparecia para mim. Aí, quando você entende a preocupação do seu avatar, da sua pessoa, você pode falar diretamente com ela. Dizer, ó, esse nicho é um grande nicho. E é verdade, é um grande nicho. Só faltava eu dizer isso para você. E se você fizer de forma íntegra isso, você conecta com a pessoa. Integridade está muito relacionado a marketing continuando, digital. Integridade. É exatamente essa a grande preocupação da OAB. É igual eu vi alguns colegas comentando, mas alguns grandes podem, os pequenos. Eu acho que a gente que é pequeno, porque eu sou pequena, né? Então, eu prefiro não me aventurar, não me arriscar, para eu não ser penalizada, entende? Porque a gente não sabe em que momento a OAB chega com o seu poder de fiscalização e te autua. E, inclusive, o que acontece? Podem ter denúncias de pessoas que não querem que você faça o seu marketing. Se tiverem denúncia, eu acho que primeiro, pelo menos em Minas Gerais, a primeira coisa que eles fazem é um termo de ajustamento de conduta. Então, é interessante que a gente tente, apesar de que a gente vê realmente muitos profissionais fazendo marketing totalmente fora das regras da OAB, né? Não sei se seria prudente a gente seguir o mesmo caminho, principalmente se a gente é pequeno, né? É complicado isso. A gente sabe. É um país de privilégios, a gente sabe, né? A gente vive num país de privilégios. Então, às vezes, algum grande faz algo e, às vezes, o conselho não faz. E outra coisa, o marketing é excelente para o networking, né, professor? A gente conhece, a gente faz contatos, a gente conhece pessoas, assim, de vários lugares do mundo que nos trazem clientes também. Então, é muito importante a gente estar nesse mundo, é um mundo novo, é um mundo desafiador. Eu acredito que a própria OAB, ela ainda não sabe direito e não tem as respostas para todas as questões, né? Eu estou participando de um grupo de estudos agora,
exatamente para estudar o marketing jurídico, sabe? Para a gente estudar questões que ainda são duvidosas dentro da própria OAB. Por exemplo, caixinha de pergunta. Pode ou não pode, né? Por quê? Porque a gente tem uma vedação nas normas da OAB de fazer consultoria jurídica gratuita habitual. Não podemos fazer. Isso é vedado. Habitual. Habitual. Agora, o que é habitual? Porque a caixinha, né? A caixinha de pergunta, a gente deixa aberto para o cliente perguntar. E a gente vai responder aquilo que ele está falando, que ele está perguntando. Então, seria uma consultoria? Não necessariamente uma consultoria, mas uma resposta, né? E na última reunião que nós tivemos, o que nós chegamos à conclusão? Que postar caixinhas de perguntas uma vez por semana não é habitual. Por quê? Porque, veja bem, a gente tem 30 dias na semana. Se você posta uma vez por semana, são 4 dias em 30 dias. Então, nós chegamos à conclusão que postar... Perfeito. a gente pode participar do grupo, doutora? Eu acredito que sim, viu? Vocês são de Minas? Me mandem mensagem depois, lá no meu Instagram, que eu vejo isso para vocês. Ó, se você não segue a Vanessa, aqui no meu nome, clica no meu nome aqui e vai aparecer o nome da Vanessa e só clica em seguir. Vou abrir uma caixinha. Depois ela abre caixinha, de vez em quando, né? E você pode. E hoje você pode mandar mensagem para ela, inclusive. E eu queria falar mais algumas coisinhas aqui, professor. Porque eu já falei que a gente pode fazer o marketing, a gente pode divulgar de vídeos, né? Fazendo sustentação oral. A gente pode anúncio pago, porque antes o advogado não podia, gente. Antes de 2021, advogado só poderia fazer o tráfego orgânico, que é aquele de postar, mas sem pagar para o Instagram te impulsionar. Porque quando a gente paga, o Instagram leva a gente para mais pessoas. Então agora já é permitido o tráfego pago, desde que ele respeite todas aquelas coisas. O que não pode ter? Captação de cliente, mercantilização da profissão, venda de serviço, falar de honorários. Nenhum post nosso pode falar de honorários, tá? Isso é vedado. Eu não posso falar, meus honorários é tanto, eu tenho... Essa semana nós estamos em promoção. Nenhuma prática dessa que é feita. Não. Não temos Black Friday, não, tá? Nós podemos também enviar e-mails e mensagens de WhatsApp para pessoas específicas, para pessoas da sua lista. Nós não podemos enviar isso indiscriminadamente para o mundo inteiro, assim, sabe? E-mails e mensagens de WhatsApp, não. Mas a gente pode... Se você coloca no seu site, inscreva-se para receber matérias importantes sobre o direito. Aí a pessoa se inscreve porque aí ela deu autorização e ela passa a ser constante da sua lista de pessoas autorizadas e determinadas. Tá? Então, tanto no WhatsApp, se a pessoa clica para entrar no seu grupo de WhatsApp, ela está te autorizando. O que a gente não pode ficar fazendo é distribuindo panfleto aí para o mundo. Tá. Aí você fala, mas o seu Instagram distribui. Tá, mas a pessoa ela vai me seguir. Para ela ver meu conteúdo que eu posto regularmente, ela tem que me seguir para ver todos os meus conteúdos. Ela tem que me seguir e às vezes até ir lá e notificar, né? Naquele sininho e marcar as notificações para ela receber todas, porque senão o Instagram não entrega. Entrega, professor? Não entrega. Não, né? O Instagram com todo o respeito que nós estamos nele agora, né? Ele é muito difícil de trabalhar com marketing, porque quanto mais você paga, mais ele quer. E ele não entrega para todo mundo. Tipo, eu tenho 186 mil seguidores. Às vezes eu olho a postagem e não tem muitos porquê, porque não distribuiu, não engajou. Ele às vezes escolhe a forma que ele quer distribuir isso. E ele não distribui para 5%. Só que se esses 5% nos primeiros minutos dão curtida, ele, vou distribuir para mais 5. Aí se dá curtida, aí agora mais 10, aí que ela cresce. Se a postagem começou mal, ela vai acabar mal. Muito difícil. Então é muito difícil. Nossa, quem dera que o Instagram entregasse tudo que a gente posta. Entrega para pouquíssimas pessoas, né?
Distribuição de brindes também, gente, é uma questão polêmica. Por quê? Porque a gente pode distribuir brindes para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, mas não, por exemplo, numa festa de agropecuária. Vamos supor que na minha cidade tem ali a festa do peão, todo ano tem. Aí eu pego um monte de brinde, chego lá, Vanessa Moraes, advocacia, e coloco uma pessoa lá para distribuir. Não posso. Mas, se eu tiver num evento jurídico, aí eu posso. Então, a gente pode distribuir brindes em eventos jurídicos para qualquer pessoa do evento. E também para os nossos clientes e os nossos colaboradores. Aí nós podemos. Perfeito, legal. Você acha que o marketing jurídico melhorou o teu escritório de advocacia? Quando você resolveu ir para a rede, que não é uma decisão fácil, né? Tem que primeiro quebrar a barreira de ir para a rede. Foi para a rede e começou a postar conteúdo dentro das normas. Certamente, eu não Isso tenho melhorou dúvida o alguma escritório em de si, o que serviço? sim, melhorou. Eu comecei já nesse caminho, né? E quando eu comecei a fazer o marketing da maneira correta, com as técnicas do marketing, porque esse não é um mundo para amadores, a gente precisa estudar o marketing. Nossa, eu chego a muito mais pessoas, então muito mais pessoas me veem, muito mais pessoas me contratam por causa disso. Então a gente tem essa ferramenta ao nosso dispor. Por que não usar? Essa é a questão. Verdade. Uma pergunta também. Quando eu tenho um escritório físico, eu boto uma placa luminosa, Não pode ter assim, placa bonita, luminosa. né? Isso Não pode? pode ter Tá placa, mas tranquilo? não pode ser luminosa, segundo o Estatuto da OAB. Código de ética. Luminosa, porque segundo né, o que a gente entende, é porque aí já não teria mais a sobriedade, a descrição. Então, placas luminosas, não. Placas luminosas, geralmente a gente vê em drogarias, em supermercados, né? Placa luminosa não pode. Outra coisa que não pode é carro de som anunciando seu escritório. Colocar, assim, aquelas plotagens em carro, ou então inscrições em muros. Vanessa Moraes, advocacia, telefone. Não podemos também, porque seriam práticas mercantis. Então, olha, vedado, hein? Inscrições em muros, paredes, qualquer espaço público. Vedado, propagandas em carros de som, faixas, outdoor, plotagem de veículo. Vedado, outra vedação, vou falar de mais uma aqui. Pronunciar sobre os métodos de outros colegas. Jamais poderemos pronunciar sobre métodos de outros colegas, né? Principalmente publicamente. De forma alguma, mas publicamente, então, não podemos não. Aí até questionando o seguinte, sabe esses casos que vão para a mídia? Por exemplo, essa semana tá todo mundo falando daquele caso da Luana Piovani e tal. Então, o pessoal que é da família de Sessões, todo mundo explorando muito isso. Se a gente poderia, já que tem algum colega cuidando daquele caso, né? Então, o que foi a conclusão que nós chegamos? Que nós podemos falar do caso, que é um caso público, mas não da atuação do advogado. Certo? Então, casos que estão na mídia, nós podemos fazer conteúdos a partir dele. Por exemplo, tem o caso da Luana Piovani, a gente pode dali tirar um conteúdo informativo, mas a gente não pode falar da atuação do nosso colega, de forma alguma. Sabe que quando eu comecei na minha carreira, o meu primeiro cartório pequenininho era muito próximo a alguns escritórios de advocacia. Isso lá em 1997. E como era uma cidade pequena, quando tinha uma morte, todo mundo sabia que alguém morreu. Então, uma pessoa vinha registrar o óbito, se morreu no final de semana, vinha na segunda de manhã. E aí tinha alguns, então, vou dizer, advogados que esperavam ali perto, olhando no cartório, quando vinha o familiar. A pessoa entrava no cartório, recebia para fazer o registro de óbito, e o advogado chegava do ladinho. Parava do lado,
dava os pêsames, falava bem do falecido, abraçava, estimava melhoras a toda a família e, ao final, se colocava à disposição Tá para ajudar no vendo? inventário. Olha o Olha isso, em marketing offline. 1997, hein? Então, então, era o advogado porta de cartório, eu falava. É um porta de cartório, né? Era muito incrível, né? Funcionava, hein? Funcionava. É o Tinha bons marketing clientes, né? offline. Não pode hoje, né? Ele Não é, pode ser. o boca a boca é possível, né? É. É uma estratégia, né? Pô, conhecia o seu pai, né? Grande pessoa, jogamos bola junto, papá. Isso É, aí se eu não precisar de vejo alguma coisa, estou à problema. disposição, como amigo É, da não vejo família. problema nisso, não. Porque, na verdade, isso aí é o marketing offline. Né? Você está lá, você está vendo que um amigo seu está passando por um problema. Você está passando por um problema, se você precisar de... Até porque isso aí não é público. Nós não estamos fazendo publicidade para um grande número de pessoas. É só para aquela pessoa no caso concreto. Então, não vejo problema. O cara vai no Aí já velório, é um chora pouco, no velório, aquela né, coisa toda. teatral. O advogado tem que ser artista também, né? Ó, tem mais algumas vedações aqui, professor, que eu acho que é importante a gente considerar. Por exemplo, utilização de frases de autoengrandecimento ali nos posts. Por exemplo, somos o melhor escritório de advocacia do Brasil. Sou a melhor advogada da região. Vanessa Moraes, a melhor advogada de família e sucessões da cidade de Tiros. Não, nunca. Nenhuma expressão de autoengrandecimento pode ser utilizada nos posts. Deixa eu ver o que mais. Vincular os serviços de advocacia com outros serviços também é vedado, com exceção do magistério. Então, eu não posso fazer um post no Instagram vinculando o meu escritório com o escritório de contabilidade. Não, não posso. Ah, não Não pode posso. isso, Eu não né? posso vincular o escritório de advocacia com Interessante. nenhuma outra profissão, a não ser magistério. Isso é expressamente vedado. O que mais? Também com corretores, né? Eu já vi Não alguns pode não. corretores me falando isso, que não tinha essa Outra coisa, dificuldade. divulgar a lista de clientes também a gente não pode. Tá? Vamos supor que porque a gente sabe, né, professor, que no mundo digital fazer captação de leads é muito importante. Ter clientes, ter uma lista de pessoas para a gente mandar e-mails, chama captação de leads, né? É uma linguagem do mundo digital. Mas o advogado não pode fornecer a sua lista de clientes. Que bom, né? Porque na época eles não, os advogados não, o pessoal do marketing vendia listas, né? Então eu recebia assim no meu e-mail, quer comprar uma lista com 10 mil nomes de pessoas, né? As pessoas compravam lista com 10 mil e-mails, né? Aí eu tinha um e-mail que foi colocado nessa lista. Nossa, eu recebia propaganda de tudo que hoje não existe mais isso tão assim ostensivo, né? Mas lista de e-mail é algo que a pessoa Tempo de tem que se atuação na inscrever carreira? para Pode, receber o teu pode. e-mail. Tempo de atuação na carreira. Outra coisa que você pode postar títulos que você recebeu e você pode postar, inclusive, prêmios que você recebeu, desde que esses prêmios não tenham sido pagos. Porque tem aquele negócio de, às vezes, pagar para estar no ranking. Isso não pode, tá? Vamos supor, melhor não sei o quê, mas você pagou ali para receber aquela premiação. Não pode. Agora, vamos supor que você foi homenageado por algum mérito seu. Então, isso você pode colocar, você pode publicizar. Não pode patrocinar esse prêmio. Outra coisa, deixa eu ver. Legal. Isso, pagamento para aparecer no ranking de premiações a gente não pode. Menção de promessa resultados. Uma A gente série de não pode coisinhas, né? prometer resultados. A gente não pode falar dos nossos casos concretos. Então, por exemplo, se eu estou numa live, nossa, tem dia que eu fico coçando, professor, para poder falar. Minha língua coça, tem dia. Eu falo, nossa, que vontade de falar aqui da história desse caso. Eu não posso falar, não posso. Mas não pode.
Aí sim. Agora, se tu estiver Sim. fazendo uma É porque aí eu mentoria estaria para exercendo o advogados, magistério. aí tu pode Seria falar alguma com coisa eles, bem né? voltado para o advogado. Exato. E a gente tem que deixar muito claro ali se aquele conteúdo é pro advogado ou se é para o cliente final. O que eu tenho feito no meu Instagram para eu poder deixar isso muito bem claro? Quando eu faço um post para advogado, eu já estou colocando assim, advogado. Estou colocando a palavra advogado. Tá? É porque eu limito. Eu já sei que aquele post ali é pro advogado, não é Daí para o tu meu cliente limita. final. Claro. E a linguagem também é diferente, ela vai ser mais técnica, vai ser mais... Dá para saber que... Ah, tá. Isso, a Elaine falou. Você pode ter um escritório de advocacia e você pode ter um escritório de contabilidade. Só que você não pode ter os dois juntos. Inclusive, Ok, dois. eu sou farmacêutica Só também, além de uma porta que advogada. separa, só uma Então, porta. eu não posso ter uma farmácia com direito, né? Ah. Mas se eu quiser ter uma farmácia, eu posso ter. E eu tenho um escritório de advocacia separado. Também tem Sim, restrição de médico tem. oftalmologista ser dono de uma Cada ótica, né? conselho. Também tem E tudo isso, restrições, pessoal, né? o que eu Coisas que aconselho? Que vocês casam leiam o provimento profissão. 205 de 2021. Tudo isso que eu estou falando para vocês está nesse provimento. Na semana que vem, inclusive, professor, eu vou fazer uma live com a presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB. Vai ser no meu perfil, acho que dia 6 de fevereiro, no dia, às 18 horas. Que o pessoal pode, ela tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, porque é a presidente da comissão e ela vai poder tirar essas dúvidas com vocês. O que eu tenho percebido dentro da comissão da OAB de Minas Gerais é tentando ser o mais flexível possível, tentando ser, assim, entender a legislação de uma forma que flexibilize o advogado a fazer o seu marketing, que estimule, inclusive, o advogado a fazer seu marketing. A comissão de marketing da OAB tenha consciência de que o marketing hoje é essencial para a advocacia. Então, eu acredito que se a gente tomar esses cuidadozinhos aí, que no final se resumem em não mercantilização da profissão, a gente vai. Ótimo. Ótimo. Muito obrigado, Vanessa, você ter vindo aqui quase uma hora de live explicando marketing jurídico. Sensacional, hein? Sigam a Vanessa, que é minha aluna e mentorada, é advogada em Minas Gerais, e pode dar muitas dicas para você. Tire suas dúvidas com ela em relação ao marketing, o que pode, o que não pode, para você poder atuar na rede.